Fugindo. Ai, ai. Boa noite, rapaziada. Boa noite, todo mundo que tá assistindo. Seguinte, ó. Eu vou matar hoje o calendário do mês passado. Faltou a última reunião do mês passado, beleza? E daí, amanhã, a gente... pelo menos isso, né, Messias? Fugindo de vocês e não da polícia. Isso que é importante. E daí, amanhã, eu disponibilizo o cronograma desse mês, tá? Foi o primeiro mês que eu usei cronograma, tá, gente? Então, assim, teve coisas que deram certo, coisas que deram errado, e eu vou melhorando, conforme for disponibilizando, eu vou melhorando, obviamente, tá? Esse que é o objetivo aqui. Mas, perdão pela falta de reuniões que teve essas últimas semanas, mas vocês veem como que é a correria que eu tô, né? Vocês conseguem ver, às vezes, a dificuldade geográfica de logar e fazer reunião com vocês. E muitas vezes teve dia que eu não fiz a reunião por cansaço mesmo, que eu não estava aguentando fazer reunião, tá bom? Mas vamos matar aqui a situação, vamos finalizar esse mês que passou, e mês que vem a gente entra nos crimes patrimoniais, beleza? Mês que vem a gente vai tratar de furto, roubo, latrocínio, a gente vai tentar matar um geral dos crimes patrimoniais, beleza? O último crime que a gente tinha que tratar era na questão de inviolabilidade de domicílio, artigo 150, beleza? O que eu trouxe para vocês? Primeiro, conduta típica, né? A gente sempre começa pela conduta típica. Entrar ou permanecer, né? Então, a gente vê que existe dois verbos no tipo penal, de forma clandestina ou astuciosamente, né, de forma astuciosa, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. O que a gente percebe aqui pelos dois verbos do entrar ou permanecer? É um crime que ele existe só em uma modalidade. Por quê? O verbo executado é entrar. Não tem como ter duas modalidades do verbo entrar. Então, o que não se admite no crime de inviolabilidade de domicílio? O modo tentado, né? Então, a gente não tem na situação a tentativa, né? Até pelo fato de, a partir do momento que você ultrapassou a esfera, ultrapassou a delimitação do que o próprio artigo traz como domicílio, como casa, você já incorreu no verbo, né? Entrar ou permanecer. Beleza? Fechou? Seguindo. Ponto importante, questão de qualificadora, tá? E assim, é um artigo muito, uma conduta típica muito clara, muito transparente, então a gente tem total controle e noção do que ela retrata, né? É cometido durante a noite. A gente já sabe da forma qualificada no furto, no furto noturno. A gente já sabe sobre inviolabilidade no cumprimento de mandado de forma noturna, depois das 9. A gente já tem conhecimento disso, né? Então, o bom senso nos leva a acreditar também, né, sem precisar ler o artigo, que a inviolabilidade do domicílio, se dando em momento noturno, também vai ter uma pena sopesada, né? Vai ter uma qualificadora incidindo. Seguindo essa ideia, se o crime é cometido durante a noite, lugar ermo, emprego de violência, de arma ou por duas ou mais pessoas, então o parágrafo primeiro consegue englobar tudo e de forma muito concisa e muito tranquila da gente delimitar se a inviolabilidade foi qualificada ou não, né? Tanto que eu coloquei aqui, ó, durante a noite, lugar ermo, violência, beleza? Agora a gente entra num ponto. Um parágrafo que foi revogado em 2019. Alguém, sem buscar no Google, alguém sabe o que é a Lei 13.869? Não? A gente tem 20 criminalistas na reunião e nenhum sabe qual que é a 13.869? É o pacote? Eu bato em vocês agora ou daqui a pouco? É o pacote? Não. Abuso de autoridade? Abuso de autoridade. Beleza? O que dizia o parágrafo 2º
antes de 2019, que a forma também era qualificada no caso de funcionário público no cometimento do 150, pela condição de funcionário público. Quando veio a lei do abuso de autoridade, o que ela fez? Ela trouxe para dentro dela essa forma qualificada como conduta típica, né? Ela trouxe lá no artigo, acho que era o 22, não lembro, gente, deixa eu abrir aqui. Nova redação, artigo 22, isso. Ela trouxe para a lei de abuso de autoridades exatamente a conduta típica que tinha no parágrafo 2º, né? Invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente ou a revelia de vontade do ocupante do imóvel alheio ou as suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Se você observar, a conduta do artigo 22 é exatamente a mesma englobada pelo artigo 150, com uma complementação, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Por quê? Porque é uma conduta típica praticada pela condição de funcionário público, né? O que a gente verifica com isso? É rotineiro. Os casos que a gente topa, que a gente pega, de entrada em domicílio, e a polícia trazendo a questão de fundada suspeita, apresentando a justa causa no ingresso do domicílio, por questão de uma fundada suspeita inexistente, né? E sem transparecer o que realmente aconteceu naquele momento. O que até hoje eu nunca fiz, porque eu acho que é uma situação além da defesa, né, do cliente, mas os processos que a gente conseguiu trancamento de ação penal em razão de ingresso em domicílio por ausência de justa causa, eu poderia muito bem, né, ter oferecido, na sequência do arquivamento, uma notícia crimes contra os agentes policiais, né, em razão do artigo 22, né, em razão da violação do domicílio, né. Seguindo, incorre na mesma pena quem coage alguém mediante violência. Nossa, isso aqui a PM faz direto, gente. Coage alguém mediante violência ou grave ameaça, franquear-lhe o acesso ao imóvel, às suas dependências. Qual que é a situação mais comum que isso aqui acontece? Que a gente mais topa, que a gente mais se depara? Quando a polícia obriga o dono da residência a assinar o termo de ingresso, a autorização de ingresso, né? Então a gente já vê que são situações cotidianas que a gente enfrenta em quase todas as situações, principalmente de tráfico de drogas, que a gente se depara, né, na defesa. Situação de mandado de busca, né, após as 21 ou antes das 5 horas. E daí, né, para uma motivação, né, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, quando houver fundados indícios, quando realmente existir a justa causa, né, ou elementos que indiquem a necessidade de ingresso, né, situação de flagrante delito, de desastre, de prestação de socorro, situações que realmente a conduta seja, fugiu a palavra agora, que a conduta não seja tipificada como crime, né? Aproveitando o gancho do parágrafo 2º, entrando um pouco na questão de fundada suspeita e requisito de ingresso, né? Eu até não trouxe no mapa mental aqui, uma descriçãozinha um pouquinho melhor, porque eu acho que isso aqui a gente consegue bater um papo sobre isso e trazer bastante coisa que a gente enfrenta aí, né? Primeira coisa, vocês lembram quando teve a reunião sobre HC, sobre trancamento? Vocês lembram? Que eu bati bastante nessa situação do trancamento, em cima do que era justa causa, o que era fundada suspeita, sobre a motivação que a polícia tinha que trazer no boletim de ocorrência, que a motivação tem que ser algo material, a motivação não pode ser uma mera suposição, né? O fulano apresentou atitude suspeita. Isso não é material, isso é uma mera suposição, né? Tem um caso do escritório, que inclusive eu transmiti uma das audiências, que o policial diz o seguinte, que o sujeito levantou rápido, que ele estava sentado e levantou rápido. O que significa levantar rápido? Qual que é a velocidade
a velocidade é aceitável para se levantar. O policial me fundamentou o boletim de ocorrência, a abordagem dele com isso, né? Então, o que precisa ter em mente? Que fundada suspeita, o caso do guardinha vai na mesma linha. Fundada suspeita exige elemento concreto, tá? Essa história de que tráfico de drogas é crime permanente, a gente vê que a conduta do artigo 150 é uma conduta permanente, é um crime permanente também, permanecer, tá? Tráfico de drogas é um crime permanente também. Por mais que seja um crime permanente, o ingresso dentro da residência exige elemento material, beleza? O que seriam esses elementos materiais? Eles verificarem a polícia fazendo campana, verificou um fluxo intenso de pessoas, de saída, entrada e saída de pessoas naquela residência, né? O que de certa forma, gera uma fundada suspeita, né? De possivelmente uma biqueira, né? A polícia poderia fazer uma campana e aguardar, ver esse fluxo, registrar esse fluxo de saída de pessoas. Gente, a forma mais fácil de você materializar algo é filmando. A polícia poderia fazer uma campana, filmar, e daí, com essa filmagem, com esse elemento material, fazer o ingresso na residência, né? Mas não, eles preferem simplesmente justificar, entrar e não construir o elemento probatório para trazer legalidade no flagrante, né? Vocês, como advogados, numa situação dessa de violação, aqui eu estou falando tanto do lado, iniciei falando do lado vítima, do lado autor do crime, e sigo falando agora do lado vítima do crime, né? Porque é um crime que, via de regra, uma pena de 3 meses, né? De 1 a 3 meses, ninguém vai se dar o mínimo de importância para apresentar defesa normalmente. É muito difícil pegar um processo desse para você fazer defesa, né? Salvo raras exceções, né? Mas eu nunca fiz, nunca cuidei numa situação dessa. Dependendo de quem for, acaba sendo transacionado, então, ou acaba em conciliação. Então é um caso muito, para advogar, para o autor, não é comum, né? Mas agora, na situação de vítima, é uma matéria que acaba se coadunando muito com o texto constitucional, né? Obviamente, pela inviolabilidade do domicílio, acaba se casando muito bem com a situação da parte especial do Código Penal e com as leis especiais, né? Na lei de abuso de autoridade. Seguindo a caminhada aqui, situação de excludentes, né? Daí chega no parágrafo 3º lá, ele traz daí as excludentes que, se a gente reparar, basicamente é um copia e cola, né? Do parágrafo 2º lá na lei de abuso de autoridade, que não constitui crime entrada e permanência durante o dia, como observância das formalidades legais, efetuar prisão ou outra diligência, beleza? O que já traz aqui, né? Situação de flagrante delito, né? A qualquer hora do dia ou de noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de ser praticado. Né? Exemplo, Maria da Penha, é um caso muito comum a gente topar, né? Entrada em domicílio em razão da Maria da Penha. Mulher começa a gritar, né? Aconteceu um caso em Fazenda Rio Grande, quem é de Curitiba ali conhece a comarca, que até uma história bem pesada, assim. Começou como às 6 horas da tarde, uma gritaria na residência, muitos gritos, e nitidamente era uma situação de violência doméstica. Conforme foi avançando no dia, na noite, os gritos foram aumentando, a briga foi aumentando. Era como 8 horas da noite, os vizinhos começaram a ligar para a polícia, começaram a ligar para a PM, para o 90. A PM não foi verificar o ocorrido. A PM não foi verificar o ocorrido. Eles ligaram uma vez, 1 hora depois ligaram de novo, passou mais 30 minutos, os gritos cessaram. Acabou os gritos, né? A PM chegou basicamente 1 hora e meia depois que os gritos já tinham acabado.
quando já não tinha mais grito. Nessa hora, a casa estava aberta, o portão estava aberto, e a polícia militar entrou dentro da residência e a mulher já tinha vindo em óbito, né? O que acontece muitas vezes? Que os vizinhos veem essa situação, os próprios vizinhos entram na residência para tentar controlar a situação, né? Nesse caso de Fazenda Rio Grande não aconteceu isso. No final da noite, o autor do crime, o autor do homicídio se entregou, né? Foi até a casa dos pais dele, e, se eu não me engano, o pai dele levou ele para a delegacia para ele se entregar. Depois, sim, foi uma situação bem... passou pelo menos alguns meses, assim, bem alta em Curitiba, na região ali, porque mostrava completamente a falta de estrutura e atendimento da Polícia Militar dentro da comarca ali de Fazenda Rio Grande, né? Imagina, começaram às 6 horas da tarde os gritos, os vizinhos ligaram uma hora antes para a polícia, e a polícia foi aparecer uma hora depois do homicídio ter já sido executado, né? Se o vizinho entrasse na residência para, de certa forma, conter ali a injusta agressão, a gente já verifica que é uma excludente, né? Que não teria o que se falar em violação do domicílio, né? E isso já aconteceu algumas vezes, de vizinhos entrarem, de casos de Maria da Penha que eu peguei, de vizinhos entrarem, fazerem esse tipo de abordagem ali, né? De interceder nessa situação, mas nunca, nenhuma hipótese teve nem cogitaram a hipótese de oferecer algo como invasão de domicílio ou algo assim contra quem fez isso, né? Seguindo a caminhada aqui, uma questão peculiar que traz o artigo 150 é que ele define o que é a expressão casa, né? Trazendo o que significa o domicílio, né? Qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público quando alguém exerce profissão ou atividade, beleza? Loja, escritório, tá? Escritório de alguma loja, alguma empresa que não é aberta ao público, qualquer situação assim, entra na modalidade domicílio, beleza? E daí, obviamente, para o Código Penal acabar não protegendo uma outra conduta típica, ele traz esses dois outros incisos no parágrafo 5º, né? E eu vou perguntar para vocês qual é a conduta típica. Acho que eu nem preciso perguntar, porque já é gritante aqui, né? Hospedaria, estalagem, qualquer habitação coletiva, enquanto aberta, taverna, casa de jogos, né? E outras do mesmo gênero. Então, assim, qual que é a ideia? A proibição de jogos de azar, né? E o artigo 150 não ser uma forma de proteger cassinos ilegais, não proteger outras condutas típicas que possam tomar proveito do artigo 150, beleza? Em si, é um crime muito tranquilo de trabalhar com ele. Ele não tem tanto segredo, a gente vê que pela batida de olho aqui, né? Pela análise da conduta, ele é bem tranquilo. O que mais interessa para a gente, como advogado, é em si o artigo 22, lá da Lei de Abuso de Autoridades, beleza? Isso aqui, a gente puxa agora, para finalizar aqui só, como que a polícia, quais são os elementos que a polícia pode utilizar para comprovar a entrada no domicílio de forma legal? Quais são os elementos? Digam para mim aí, chutem para mim quais são, enquanto eu tomo água. Vamos lá, Messias. Vamos, Messias. Bom, repete a pergunta aí que eu tava viajando. Quais elementos materiais que a polícia pode usar como prova para o ingresso em domicílio, para justificar o ingresso em domicílio? A autorização, quais são os elementos que ela pode usar? A Você filmagem. Você vai falar dois bem fáceis, e daí eu vou começar a perguntar para você os requisitos de um deles,
Tá, o requisito material é ter a filmagem, consentimento documentado com testemunhas. Perfeito, você já foi para os requisitos. Gente, não basta o termo de autorização estar assinado pela pessoa, tá? Não basta. O termo de autorização é entendimento já da 6ª turma do STJ, da 5ª turma do STJ, tá? É algo extremamente pacificado, que o termo de autorização tem que estar assinado por 2 testemunhas. Caso não esteja assinado por 2 testemunhas, o único elemento que a polícia tem para justificar a entrada em domicílio, a autorização, é a filmagem do momento da autorização. Tirando isso, tirando o termo de autorização e a filmagem, não existe outro elemento que comprove que a pessoa autorizou a polícia a entrar, beleza? Não existe isso dentro dos autos. Não existe autorização ilícita, tá bom? Eu vou trazer para vocês, até teve, o pessoal assistiu, acho que a audiência da Simone e do Pedro. Deixa eu pegar aqui, ó. Simone quase não tem processo. Vamos lá, Simone e Pedro. Aqui. Vamos ver aqui. Expedição, termo de audiência. Audiência. Gente, eu vou trazer para vocês as alegações finais do Ministério Público, tá? Pelas alegações finais do Ministério Público, vocês vão entender todo o contexto. Alegações finais pelo Ministério Público. Meritíssimo juiz, ao fim da instrução criminal, faço um breve relato do feito. Simone de Souza Pessoa e Pedro Lucas da Silva foram denunciados pelo crime de tráfico e também pelo Pedro pelo uso de documento falso. Em relação a esse último fato, houve confissão do réu e também a constatação via laudo de exame documentoscópico de movimento 139 da ocorrência desse fato. Portanto, certas a autoria e materialidade, o Ministério Público requer a condenação de Pedro pelo artigo 304 do Código Penal. Já em relação... Houve a denúncia oferecida no Movimento 48, foi recebida no Movimento 76, em julho desse ano. Os réus foram citados, Simone no Movimento 105 e Pedro no Movimento 108. A defesa técnica foi juntada no Movimento 101. Faço uso aqui, doutor, de uma manifestação anterior, que é diferente da anterior também, em respeito a Vossa Excelência, para não ficar ouvindo as mesmas coisas. Em decorrência da dinâmica dos fatos, é possível oferir flagrantes violações a direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º, 11 da Constituição Federal, a qual dispõe que, aspas, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Em que pese a alegação de autorização do escrito da denunciada, não consta da denúncia esse documento. Ademais, não há que sustentar e tratar do delito permanente, pois a descoberta de eventual delito ocorreu exclusivamente a partir da diligência flagrantemente legal. Destaca-se que a mera instituição acerca de eventual prática de venda ilícita de drogas pela agente, embora pudesse autorizar a abordagem policial em via pública para averiguação, não configura, por si só, justa causa autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador, que deve ser mínima e seguramente comprovado, e sem determinação judicial. Segundo o recurso especial 1574-681 do Rio Grande do Sul, relator ministro Rogério Chieti Cruz, da 6ª turma, em 30 de 5 de 2017. Luiz Carlos Valois, na obra O Direito Penal Guerra às Drogas, afirma o seguinte: verdadeiramente não se pode dar crédito à afirmação de que uma pessoa com algum tipo de substância ilícita em casa teria permitido à polícia entrar para realizar uma revista. Aliás, levando-se em consideração o comportamento natural das pessoas, abstraindo-nos da situação de guerra em que a política de drogas nos coloca, ninguém, nem mesmo uma pessoa consciente da existência de qualquer material ilícito em sua casa, permitiria à polícia entrar em seu domicílio para vasculhar seus objetos pessoais. O judiciário não deveria convalidar tal assertiva e a mesma deveria ser, inclusive, motivo de suspeita com relação ao próprio procedimento policial. Para tanto, bastaria que o magistrado tivesse a condição de se colocar no lugar da pessoa acusada, pois nem mesmo o juiz, ou talvez principalmente ele, permitiria à polícia entrar em sua casa com base em simples alegação de que ela, a polícia, suspeita da existência de algo ilegal em seu interior.
Isso é Valuar, Luiz Carlos, Direito Penal de Guerras e Drogas, editora de Clássico, página 481. Vocês viram a porrada que o Ministério Público dá na polícia? Vocês notaram? É uma atrás da outra, é uma bordoada atrás da outra que o Ministério Público, nesse caso, que deu na polícia. Diante dos excessos perpetrados pelos policiais militares e as flagrantes violações de direitos e garantias fundamentais, verifica-se que os elementos de informação colhidos foram contaminados por tais fatos. Sabe-se que o direito de prova não tem natureza absoluta, de modo que os limites legais e constitucionais para sua produção devem ser observados. Acerca disso, inclusive, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, 56, estabelece que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O artigo 157, caput do Código de Processo Penal, estabelece que são inadmissíveis as provas ilícitas, aspas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. E na doutrina, um dos exemplos que são recorrentemente lembrados quando se aborda o tema de provas ilícitas é o de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial, desde que se trata de violação ao princípio pela defesa das suas finais. Excelência, doutor Rodrigo, ilustre representante do Ministério Público. Brilhantemente trouxe em alegações finais o... Esse caso aqui, ele foi um pouco peculiar, porque o juiz se convenceu da flagrante ilegalidade na entrada do domicílio no final do primeiro depoimento. Finalizou o primeiro depoimento, quando teve aquele intervalo de troca de um policial para o outro, o juiz pegou, ficou eu, o juiz e o promotor na sala, e o juiz já falou assim, doutor, eu já estou convencido, tá? Eu já vou antecipar que eu vou absolver em razão da entrada da polícia no domicílio. Ele antecipou completamente. Daí ele falou, por mim, eu já encerro os depoimentos agora. Vocês querem continuar? Querem, mas eu falei, não, excelência, ele já estava antecipando o voto, né? Estava antecipando já a sentença. O Ministério Público também falou, não, o Ministério Público também concorda com isso, que a entrada no domicílio se deu de forma ilegal, né? E na sequência daí já foi para alegações finais do MP e já veio para as alegações finais. Não estava nem esperando as alegações finais desse processo, que ela fosse feita de forma oral, porque é difícil a gente ver em primeiro grau o juiz cumprir realmente com a legalidade, né? O juiz normalmente ele é conivente com marca pequena ainda, ele é conivente com a polícia, ele é conivente com a ilegalidade que tem com os abusos, porque convive no dia a dia, tá ali junto, né? Então, é complicado a gente ter decisão favorável no primeiro grau, tanto que a maior parte das decisões que a gente consegue são todas em TJ e STJ, né? Seguindo daí pelas minhas alegações finais orais aqui. Promotor, a defesa ratifica na integralidade o que o Ministério Público traz e acrescenta de forma pormenorizada, de forma mais detalhada, na questão dos tipos penais. Primeiramente, quanto ao crime de falsidade ideológica do senhor Pedro. O senhor Pedro faz jus à confissão espontânea, à redutora da confissão espontânea, visto que em sede judicial, tanto em sede policial quanto em sede judicial, confessou a prática do delito na sua integralidade. Disse em seu depoimento que fazia a utilização do documento, visto que existia a expedição de mandado de prisão de um homicídio em seu nome, vindo a confessar a integralidade da conduta típica que lhe é imputada. Dessa forma, quanto ao crime de falsidade, requer que seja aplicada a pena em seu patamar do mínimo legal. Já quanto ao crime de tráfico de drogas, que é imputado tanto a réu Simone quanto ao réu Pedro, aí tá fácil para mim já, né? Já dito pela defesa, brilhantemente abordado nas alegações finais pelo Ministério Público, se mostra claro a aplicação da teoria dos frutos envenenados, né? Que, em suma, traduz a ideia de, uma vez a prova obtida por meio ilícito, todas as demais provas dela são ilícitas. E é o que realmente, abordado em depoimento policial, tanto quanto questionado pela defesa e Ministério Público, se tornou muito claro. E
creio que de forma pacífica, se tanto o Ministério Público, acusação, quanto defesa, compartilham da mesma ideia quanto a este fato. Em primeiro momento, a Polícia Militar, numa nítida situação de desvio da sua função, cumprindo ordens que fogem da sua alçada, fizeram diligência em continuação para a residência da Simone, adentraram na residência sem autorização, visto que não existem provas dentro dos autos que demonstrem isso, né? Provas que demonstrem que existia uma autorização tanto da Simone, quanto do Pedro, quanto de qualquer pessoa envolvida no fato. As buscas continuaram dentro da residência, com acompanhamento da guarnição dentro da residência, de forma extremamente ilícita. Na sequência, continuaram essas buscas para a residência da Simone, também sem autorização, adentraram na residência em desvio de sua função constitucional, bem como indo contra os direitos e garantias fundamentais dos réus, e fizeram a apreensão desse material entorpecente, vindo a ser lavrado posteriormente o auto de prisão em flagrante e subsequente o oferecimento da presente denúncia. Não querendo ser repetitivo, não querendo trazer novamente o que o Ministério Público já trouxe em suas alegações finais, se mostra claro que todo o procedimento foi realizado do início ao fim de forma ilegal, demonstrando o que a gente conhece pela metáfora dos frutos da árvore envenenada. E, dessa forma, a defesa, quanto ao crime de tráfico de drogas, requer a absolvição tanto do réu Pedro quanto da réu Simone. É isso que a defesa tinha a se manifestar, Excelência. Ok, pode ser. Enfim. Então, caso na prática de absolvição... Renato, Fala, meu querido. você pode me mandar esse vídeo, baixar e me mandar ele, por favor? Disponibilizá-lo para nós. Por quê? Hoje eu tenho um caso idêntico ao teu, cara. Cara, manda sim. E vai para alegações finais agora. Manda sim, mas vai ser... Tá em alegações finais? Já. Já? Só Eu acho que a gente deve ter algum modelo de alegações finais em caso de entrada em domicílio sem autorização judicial. Por me mande, por favor, Renato. E, Renato, agora só uma dúvida. Eu já vi julgados desse sentido, mas queria saber a tua opinião. Por exemplo, o réu, ele já é foragido da justiça por homicídio e estava na casa dele, chegou, os policiais chamaram pelo nome, ele estava traficando, claro, e quando ele viu os policiais em cima do muro, ele se evadiu, deixou a mulher dele. Não, os policiais, segundo a mulher dele, mas isso não está nos autos, ele pulou o muro e entrou lá e encontraram as drogas. Nesse caso, você vê aí uma fundada suspeita? Fishing Expedition. Fishing Expedition. A polícia ela tem que cumprir o mandado de prisão. Ela não tem ordem de busca. Ela não pode caçar dentro da residência elementos para um novo crime. Não pode entrar lá e vasculhar a casa, que o mandado dela não é de busca, tá? Perfeito, perfeito. Então é Fishing Expedition. Tem um caso aqui também, exatamente a mesma coisa. Mandado de prisão, a polícia entrou na casa, fez a varredura. Até no dia da audiência, eu fiz uma pergunta era um policial do Tigre. O Tigre é um grupo de elite da Polícia Civil do Paraná, tal. E eu perguntei para ele: o senhor sabe o que significa Fishing Expedition? Eu perguntei isso para ele no meio da audiência. Ele deu risada na minha cara. E ele ainda falou bem assim: esses advogados ficam tentando inventar cada coisa. Falou isso. No final, meu cliente foi absolvido, né? Igual. Mas isso foi alegações orais, Renato? Teve? Não. Só não depois, foi. Né? Foi alegações por memoriais. Beleza. E, Renato, enquanto lá também tipificaram ele quanto à associação criminosa, associação para o tráfico, ele e a mulher dele. Só que... Tem que ter elemento subjetivo de vínculo associativo. Ele tem que ter aquela ideia de cometimento do crime antes e ideia de cometimento do crime depois. Se eles não tiveram nenhum elemento que comprove que eles cometeram o crime antes, exemplo, mensagem de celular, várias mensagens, tipo 2, 3 meses vendendo, né? Não tem o caráter anterior.
e eles não têm nenhuma vinculação posterior, que eles iriam cometer o crime depois. Não tem associação, tá? Tem necessidade dos dois elementos. Você pensa numa linha do tempo. O crime está aqui. Tem que ter tido um cometimento do crime antes, pelos dois, e tem que ter a ideia, o lhame subjetivo de cometimento do crime depois. Se não tem, a conduta é conduta atípica. Não existe associação ao tráfico, tá? Beleza, entendi. Me mande, viu, a alegação final. Beleza, fechou. Vou parar a gravação aqui, gente.